Boa noite, pessoal, tudo bem? Gente, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo não é um vídeo simples de fazer, e pelo contrário, eu tenho muita dor em fazer esse vídeo, porque quando eu lia a Bíblia e falava que no finais dos tempos, teríamos pessoas que se apostatariam da fé, né, que se afastariam da fé, eu não imaginei que eu viria isso da forma que a gente está vendo hoje. Então, às vezes você também está fazendo isso e você não percebe, ou você é liderado também por uma pessoa assim e você não percebe. Então, nesse vídeo eu vou falar bastante sobre isso. Não é com felicidade e nem com rancor à pessoa, mas é um vídeo necessário pra gente detectar algumas coisas. Coisas que são totalmente antibíblicas, né? Então talvez você esteja fazendo isso por ser mal influenciado ou influenciada por alguns pastores, líderes que falam isso, né? Eu tive uma conversa com um pastor e ele tinha postado que evangélicos não deveriam se envolver, pessoas cristãs não deveriam se envolver com a política, com o poder da política. Então eu vou passar para vocês o que ele me passou e que eu acredito que muitas igrejas estão fazendo isso. Vamos lá, ele falou assim para mim, que não acredita que devemos nos envolver, porque não poderíamos ter uma igreja centralizadora e teocrática, né? Que nós teríamos que impor alguma coisa para alguém. Realmente, isso não é a pretensão de um líder evangélico na política. É impor a nossa fé para alguém. A nossa função dentro da política é fazer com que as pessoas respeitem a nossa religião e o nosso direito de culto, de cultuar, nosso direito de expressar a nossa religião, as nossas crenças, enfim. Hoje em dia, daqui a pouco, na verdade, vai ser comum pastores serem presos. E o que eu costumo dizer quando você vê uma pessoa que fala que ela é budista, que ela é do candomblé, que ela é da Umbanda, as outras pessoas respeitam. Mas quando a gente fala que nós somos evangélicos e que acreditamos em algumas coisas, as pessoas, ela já trata você como uma pessoa, um ser estranho. Já há esse tipo de preconceito, esse tipo de misocristia aqui dentro do Brasil, né? Que as pessoas não entendem que isso é uma misocristia, esse tipo de ação. Então, tudo bem ele pensar que não temos que impor nada, mas a gente já não faz isso. Ser contra ao aborto não é impor algo a alguém, isso é ser pró-vida, é diferente. Estamos lutando para que pessoas não sejam assassinadas, bebês nos ventres das suas mães. É isso que a gente... Não é para impor na nossa religião a alguém. A gente não quer que as pessoas sirvam a Deus ou vão para a igreja evangélica, católica, que seja por obrigação, por elas terem que ir. Essa não é a missão do evangelho. É outras coisas, né? E aí, o último tema, gente, é impressionante, mas eu vou pro segundo. Ele falou assim pra mim, que temos líderes políticos que são, de eu entender, os parlamentares da bancada evangélicas, que se dizem evangélicos, mas têm suas vidas meio promíscuas, né? Então, ele ressaltou esse ponto. Só que olha que interessante a gente falar disso nos dias de hoje. A política, ela é formada por pessoas, certo? Então, se a política é formada por pessoas, logo precisamos de pessoas boas para estar naquele cargo e fazer bem para a sociedade. Então, assim, se a nossa bancada evangélica, eles não têm uma vida admirável e
E um bom exemplo para nós temos que incentivar as pessoas, os nossos membros das nossas igrejas, principalmente os jovens, a estudarem política, a estudarem a Bíblia, para estar lá e defender o evangelho e as pessoas, porque o evangelho ele ensina isso, né? A gente tem que comprar a briga do nosso irmão. Se a gente vê um irmão passando fome e a gente tem dinheiro e não compra uma comida. Então, assim, a Bíblia ela nos ensina a tudo, né? A tudo. Ela ensina a gente a tratar todos em todas as circunstâncias. Ela tem esse poder, assim, ela é muito rica em conhecimento. Ela é atemporal, literalmente. Então, se temos pessoas na bancada evangélicas que não são honrosas, isso é nossa culpa. E eu não posso chegar e falar mal dessas pessoas porque eles estão comprando uma briga que eu não comprei. Eu gosto de política há anos. Por que eu não entrei na política? Eu me achava uma pessoa burra, sem intelecto nenhum. Mas eu não quis pagar esse preço para estar lá. Então eu não posso falar deles nesse sentido deles que eles não deveriam estar lá. Não, pelo contrário, eles deveriam estar lá. São os doidos que deveriam estar lá. E sem contar que ser político, cargo de político, ele é uma profissão como qualquer outra. Então, por que não devemos estar na política? Por que não devemos nos envolver na política? Né? Qual é a nossa diferença entre um ateu nesse aspecto? Ou um espírita? Não, o Estado, o Senado, ele tem que compor de vários tipos de pessoas, né? E para que dê certo, né? Para que todas as religiões sejam respeitadas, para que todos tenham uma barreira, correto? Então, fiquei chocada em ouvir isso de um pastor. E não dizendo que ele estava mal intencionado com isso, eu não acredito, por conhecê-lo. Mas algumas. E aí eu vejo essa pessoa falando assim, o mundo tá dividido, né? A igreja tá dividida por conta da política. Realmente, o mundo tá dividido por conta da política, a igreja está dividida. Até porque quem não tá junto espalha, né? Então a gente tá vendo um momento que a apostasia que tá dito na Bíblia é a apostasia até de muitos pastores. Olha que louco, é a apostasia de uma pessoa que está dentro da igreja. Porque ela está dentro da igreja, mas ela não consegue compreender o evangelho. Ela não consegue compreender e seguir o evangelho. Ela fica com dó. Claro que a gente tem dó de algumas pessoas, e de todas, na verdade. Mas o céu, ele é um reino, existe um rei para isso. Não é dita as regras, né? Então, devemos segui-lo. E não seguir o que a gente acha, o que eu concordo, o que eu não concordo. É a Bíblia e ponto, acabou. Né? Então... E agora, por último... Ele me disse que... Gente, por favor, se vocês têm alguma pessoa dessa na sua igreja, seja membro, seja pastor, confronte, tá? A gente tá deturpando o evangelho. A Bíblia não fala pra gente não julgar, não apontar. Pelo contrário, ele fala que a gente vai ser julgado com a mesma medida. Mas devemos expor, porque tem pessoas que estão deixando de seguir a Deus verdadeiramente porque tá deturpado dentro da sua igreja os valores de Cristo. Então, claro que os membros também têm culpa, viu, gente? Se vocês não estão lendo a Bíblia, então você também tem culpa no cartório. Mas a Bíblia não fala pra gente ficar calada ou calados, né? Então, pelo amor de Deus, se tiver isso acontecendo na sua igreja, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Mas faça com respeito, viu, gente? Façam com respeito e tenham certeza do que vocês estão falando. Estudem. Não formem pensamento com o pensamento de uma pessoa, um terceiro, e aí vocês façam o que vocês quiserem, mas, pelo amor de Deus, estudem, tá? Então, beleza.
ele me falou assim, que o reino não é superior a ideologias. Olha isso, gente. Que o reino não é superior a ideologias. Por uma ideologia, Hitler conseguiu matar. Não me lembro a quantidade de judeus. Me desculpem, judeus. Mas eu não consigo lembrar agora. Mas foi muitos judeus. Foram milhares de judeus que morreram no Holocausto. Por falar que eles tinham a raça pura. Por uma ideologia, estamos assassinando a língua portuguesa, assassinando as terminologias médicas, porque se você não sabe, fobia é um estado extremo de medo, não é preconceito, é medo. Então até isso eles estão mudando. Por conta de uma ideologia, estão assassinando a medicina, que a medicina ela fala que não existe, a pessoa não nasce gay, ela não nasce lésbica, ela se torna uma por várias questões, mas elas não nascem, né? É um estudo que teve recentemente de Harvard, inclusive. Então, até agora a ciência não conseguiu comprovar que uma pessoa ela nasce com desejos por outra pessoa do mesmo sexo. Na ideologia de gênero, hoje em dia, qual é a fundamentação da ideologia de gênero? É eu ser uma coisa e me sentir outra. Então, eu não me lembro, mas se eu não me engano, são mais de 70 tipos de ideologia. Que pessoas que se identificam como... que são homens, mas se identificam como mulher. Que são ser humano, mas se identificam como cachorro. Essa é a base da ideologia de gênero. Por isso é tão perigosa. Não é que somos contra. Não somos contra. Temos a nossa fé. Seguimos a Bíblia. Mas não queremos ser obrigados a casar gays, porque é contra a nossa fé, é a nossa crença. Mas você pode ser o que você quiser. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Entende? Então, olha o perigo, olha como... Então, o que eu disse para esse pastor? Eu falei, não, realmente, o reino ele não é superior. Não é só o reino que é superior. É tudo é superior à ideologia de gênero. Ou ideologias, como ele disse. Ele não só citou a ideologia de gênero, mas ideologias. Então, queria falar com vocês. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam do que eu falei. Se eu conseguir falar da maneira correta. Eu sou um pouquinho nervosa, então eu fico muito irritada com esse tipo de coisa acontecendo dentro da igreja, irritada mesmo. Então eu tô tentando ser mais carinhosa nas minhas palavras, na minha entonação de voz também. Não que você tenha que ligar pela entonação de voz de alguém, tá, gente? Tentem absorver o que ela está te falando, independente do que ela está gritando. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, comente, dê sua curtida para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Compartilhe também. E eu estou sempre em oração por vocês. Orem também por mim, porque eu às vezes confronto algumas pessoas e também isso às vezes é pesado, mas Deus falou que eu teria que fazer algumas coisas e eu estou fazendo. Sabia que não é fácil, que não seria fácil, mas estou fazendo. Então, siga o meu chamado e sigam um de vocês. Se aprofunde na Bíblia, estudem. Se possível, faça um curso de teologia. Tem o pastor Anderson Silva, o curso dele é muito bom e é apenas R$300 por mês. Tá bom, gente? Beijos, fiquem com Deus.